Bom dia, meu amado em Cristo Jesus, tudo bem? Receba essa palavra no seu coração. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um versículo muito conhecido por mim e por você. E se você, de repente, nunca leu e nunca ouviu a respeito desse versículo, preste atenção, porque Deus quer ministrar em nossas vidas nessa mensagem, nesse dia. Diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma grande verdade. Se alguém, é uma condição, se alguém está em Cristo, aí você passa a tornar-se uma nova criatura, entrando no processo de santificação, limpando tudo aquilo que era ruim na tua vida, que veio cauterizando-se no decorrer do seu tempo de vida. Então, quando você entende que tudo aquilo que você realmente estava vivendo, todos aqueles valores que você estava ali realmente protegendo e os abraçando e os adquirindo, sempre os levou à derrota. De maneira que, dado momento, você ouve a palavra do Senhor, você ouve a voz do Senhor, e você então tira esse jugo, esse peso da sua vida, coloca esse peso nos ombros de Jesus, e o Senhor Jesus muda a tua vida totalmente. A regra é essa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, devem passar, e tudo deve se fazer novo. Mas também existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Quanto mais você estiver buscando o Espírito de Deus, lendo a palavra do Senhor, jejuando, orando, exercendo um ministério na igreja, fazendo com que realmente você conheça mais e mais de Cristo, então podemos nessa ilustração entender que está aqui, o Espírito Santo de Deus vencendo sobre a carne, o Espírito vencendo sobre a velha criatura. Deus está ali, mas é uma guerra no mundo espiritual. A partir do momento que você toscaneja, que você dorme, você vai perceber que Satanás, através das suas armadilhas, através da sua astúcia, ele sempre vai querer lhe provocar para que você volte à velha criatura e anule, cancele esse novo caminhar, essa nova vida em Cristo Jesus, da conversão para frente. É uma luta muito grande. Por isso, orai sem cessar. Ler a Bíblia sem cessar, meditar sem cessar, falar de Cristo sem cessar. Não olhe para trás, não deixe que as coisas que realmente estavam acabando com a sua família, acabando com o seu ministério, acabando com os seus sonhos, volte a ter força na tua vida. No nome do Senhor Jesus, que isso seja repreendido. Então, guarde bem esse versículo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu querido, a partir desse momento, toma posse dessa palavra, que a partir desse momento você tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está ouvindo pela primeira vez essa palavra maravilhosa, esse versículo, essa revelação impactante, e está mexendo com o teu coração, entregue a tua vida a esse Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, e verás que tornar-se-á uma nova criatura e viverás o melhor dessa terra, e o seu nome estará absolutamente com certeza, se for genuína a tua entrega no altar do Senhor, o seu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Pois bem, esse versículo é o nosso versículo introdutório. Eu gostaria que você abrisse em Atos, deixe-me ver aqui, Atos capítulo, vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 9. Olha que interessante, a respeito do personagem Simão, o mágico. Aqui vai nos retratar a respeito de um homem que não tinha conhecimento da palavra de Deus, do plano da salvação, das boas novas, do evangelho, das boas notícias do Senhor nosso Deus. E o nome dele era Simão, intitulado como mágico, por quê?
ele vivia de iludir as pessoas. E diz assim o texto: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria. Quantas pessoas iludem, quantas pessoas enganam a outras pessoas, através de estelionato, através de seitas e heresias. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar realmente vívidos na palavra do Senhor, para que não possamos ser enganados por pessoas desse tipo, igual Simão o mágico, naquele tempo, na época, no livro dos Atos. E então ele tinha iludido o povo em Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esse é o grande poder de Deus. Olha, o poder da persuasão sobre a vida desse homem era tanto que iludia a todos, e por muito tempo, de maneira que esses diziam: esse é o grande poder de Deus. Será? Não era. Mas acontece que Deus já tinha um plano na vida dessas pessoas em Samaria, ali na região de Jerusalém, de Betânia, de Judá, nas terras de Israel, e que chegou até os nossos dias. Deus é maravilhoso. Quem tem poder, o único e exclusivo, é o Senhor nosso Deus. Não é Simão o mágico. Não é esses que vocês veem aí às vezes nas mídias televisivas. Quem tem poder, o único, é só Deus, o Todo-Poderoso. E diz mais: esse povo que davam atenção, ouvidos a Simão mágico, e atendiam-no, porque já desde muito tempo nos havia iludido com artes mágicas. Quanto tempo você ficará sendo iludido por mentiras, por artimanhas, por flechas e setas de Satanás, dizendo que você vai ganhar dinheiro, dizendo que você vai conseguir aquela pessoa amada, dizendo que você isso ou aquilo outro, até pagando por isso, gastando muitos e fundos e amarrando-se com Satanás. Não seja iludido por pessoas igual Simão, o mágico, que iludia, e as pessoas iludidas entendiam que ele tinha um grande poder. Não tem. Só Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Toma posse dessa palavra na sua vida. Mas, como Deus é maravilhoso, e o plano da salvação naquele tempo, no livro de Atos, após a ascensão de Jesus Cristo, aqui agora, a ação do Espírito Consolador, o início ali do ministério da igreja, ali os apóstolos pregando em Jerusalém, e mais à frente chamando Paulo de Tarso para ser o apóstolo dos gentios, saindo do reduto de Jerusalém. Deus então, ali em Atos, no tempo desse Simão o mágico, Deus tinha ali a luz presente, sal e luz, através de um outro personagem que não era esse ilusionista, mas sim Filipe. Olha só, no capítulo 8, versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Filipe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Aí veio a diferença. O povo vivia em trevas, iludido pelas trevas, enganado pelas trevas, se envolvia pelas trevas e se acabavam e se destruíram com as trevas. Mas Deus mandou sal e luz através de Filipe, e que estava ali fazendo o quê? Pregando o nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é o único que muda as nossas vidas. E no 13 diz assim: e creu até o próprio Simão. Por quê? Porque acima de tudo, nenhum poder sobrepuja o poder do Senhor nosso Deus. Creia nisso, abra os teus olhos para esse entendimento. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então ele creu, ele se batizou e ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Atenção! Ele creu, Simão mágico,
Então deixou de ser mágico, mas a velha criatura, olha como nós lemos ali em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, olha o processo de limpeza. Tem pessoas que de repente largam a velha criatura instantaneamente. Tem outros que um pouco mais de morosidade, mas é um grande risco. A ideia é que você creia no poder de Deus e se liberte das garras da velha criatura, porque ela vai ficar no seu calcanhar de Aquiles. Mas aqui Simão, ele creu. Simão foi batizado ali, entendo eu, por Filipe e ficou com Filipe. Com certeza ele ouviu outras pregações, outras ministrações. Ele entrou ali no processo do início da nova criatura e no processo de início, no primeiro amor da santificação. Mas, daí em diante, no mesmo capítulo 8, nós temos um outro subtítulo que fala Pedro e João em Samaria. Então aqui nós já falamos de Simão Pedro, que era mágico, que iludia o povo, e o povo achava que ele tinha grande poder. Só que de repente Filipe apareceu como sal e luz pregando, e todos ali então ficavam maravilhados com aquela pregação. Inclusive esse Simão se batizou e passou a andar com Filipe. Tá bem claro? Pois bem, os apóstolos, então Pedro e João estavam em Samaria também. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, recebera por Filipe, glória a Deus, enviaram para lá Pedro e João, glória a Deus, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo de Deus. Então, o ministério ali para João e Pedro é que eles fossem em Samaria, para que, juntos com Filipe, para trabalhar na evangelização, trabalhar na disseminação do evangelho, do plano da salvação, anunciar as boas novas, como também eles foram lá em oração para que eles recebessem, essas pessoas batizadas, o Espírito Santo de Deus. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. Veja bem, Simão, uma vez crendo e sendo batizado, entrando no processo de nova criatura, no primeiro amor, ele ainda tinha no seu coração as lembranças quando ele tinha um pseudo poder de mágico. Olha só, então dentro da sua constituição, ainda no processo de limpeza e purificação, os requisitos ainda talvez o perseguiam, e aqui vai ser evidente e vocês verão. Então, os apóstolos foram lá para ajudar nesse ministério, para que com a imposição das mãos recebessem o Espírito Santo de Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha a diferença. Então, olha como que é o início do processo de santificação. Ele aceitou Jesus, mas ainda ele não tinha entendido a plenitude de viver com Jesus. Que o poder dado por Satanás não tem nada a ver com o poder abençoado e derramado em óleo da unção sobre a vida de todos aqueles que realmente buscam o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Os apóstolos Pedro e João tinham esse poder canalizado, condicionado, dado por Deus, porque se não fosse Deus, nada aconteceria. Ainda Simão, creio eu, no princípio de sua conversão, não tinha essa visão. Mas como ele estava envolvido no passado em querer dominar, em querer iludir as pessoas e ser reconhecido como alguém poderoso, aquilo mexeu com a sua carne. Cuidado com isso, meu amigo. Não traga as coisas do mundo achando que serão dali para frente após sua conversão a mesma coisa no tempo com Deus. Deus, os mistérios de Deus são totalmente diferentes. Os dons delegados por Deus, é só Ele que os delega. E o poder que Ele usa por intermédio da vida dos servos dele, é Ele quem decide. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo de Deus.
Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Imagino que Simão ficou atônito, pois cuidasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não, o dom de Deus é Deus que delega. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então veio a advertência. A advertência de quem? De Pedro e João, para que ele entendesse que agora esse poder que ele viu ser ali realmente feito por intermédio dos vasos de Deus, Pedro e João, é muito diferente do poder do mundo. Então, meu querido amado, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Tudo aquilo que foi conseguido através de corrupção, de maldade, de engano, de ilusão, não tem mais poder sobre a sua vida. E aquilo que aconteceu não vai servir para que você possa realmente usar o mesmo poder de Satanás no meio da luz com Jesus. Mude a tua conduta. Então, mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não. O dom de Deus se alcança pela genuína conversão e crença que Deus é o único Deus todo-poderoso, o soberano, o Criador de todas as coisas. Tu não tens partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração é reto diante de Deus. Não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ele trouxe ali a velha criatura. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesses venha sobre mim. Eu entendo que ali ele aprendeu uma grande lição. Ele foi exortado. Exortado não é chamar atenção, é uma palavra amiga, mesmo que forte, para que ele realmente se despertasse. A todo momento, nós temos uma briga da carne contra o espírito. Nós temos da velha criatura com a nova criatura. Nós precisamos nos firmar, nos alimentar da palavra de Deus, para que não venhamos a cair aí no laço do passarinheiro. Assim como Simão, que um dia era do mundo, usava a magia do mundo, iludia as pessoas, queriam status de poder e se ali aclamado, a glória para ele. Agora, em Cristo Jesus, toda a glória é para o nosso Deus, é para Jesus Cristo. Meu querido, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esqueça o passado. Não use isso agora no presente com Jesus. Deixe Jesus transformar o seu viver. Que Deus abençoe a sua vida. Seja transformado. Creio eu que aqui, depois dessa puxada de orelha de Pedro a Simão, ele aprendeu bastante. Creio eu que ele deve ter mudado a sua conduta em relação ao seu querer, que ele entenda realmente que Deus deu uns dons de apóstolos, outros dons para ser professor, outros para ser cantores, outros para ser levitas, outros dons de misericórdia, outros para ser educadores religiosos. Que você possa, em oração, descobrir o dom que Deus te deu, não por comprar, não com troca de moeda, mas que Deus te delegou dos céus a você, e que você possa usar esses dons, não para vanglória, mas para que se junte aos demais dons da igreja com seus amados, para a disseminação, para a edificação da casa do Senhor. Que Deus vos abençoe. Caso sinta no coração, passe essa palavra para alguém que de repente ela está nova em Cristo e ainda não entendeu que precisa largar totalmente a velha criatura. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém.